Imagine um enigma de milhares de anos, guardado nas profundezas de um complexo subterrâneo no Egito. Caixas gigantes de granito, pesando dezenas de toneladas, com cantos perfeitos e superfícies polidas como um espelho. Como essas estruturas foram criadas? E mais ainda, para que elas serviam? Em 1850, algo extraordinário foi descoberto. No coração do Egito, em uma antiga necrópole subterrânea cheia de passagens estreitas e escuras, um arqueólogo francês chamado Auguste Mariette tropeçou em uma série de gigantescas caixas de granito. Mas não eram caixas comuns. Esses colossos pesavam entre 70 e 100 toneladas cada um. Imagine blocos de pedra cortados e esculpidos com tamanha precisão que até os melhores engenheiros de hoje se espantam. E o mais incrível? Essas caixas estavam localizadas em corredores tão apertados que é quase impossível imaginar como foram colocadas ali. Cada caixa repousa em um nicho perfeitamente ajustado, como se alguém tivesse calculado cada milímetro. Essas estruturas logo ficaram conhecidas como as Caixas do Serapeum e foram encontradas em Saqqara, uma das regiões mais sagradas do Egito Antigo. A questão é, por que construir algo tão grandioso e tão oculto? Essas caixas têm ângulos de 90 graus perfeitos e superfícies lisas como vidro, refletindo uma habilidade que desafia o conhecimento tecnológico da época. Cada detalhe parece calculado, planejado, e mesmo agora, à luz das tecnologias modernas, arqueólogos e engenheiros não conseguem reproduzir a precisão dessas caixas. Agora imagine o espanto dos primeiros exploradores ao se depararem com essas caixas gigantescas, silenciosas e frias, guardadas na escuridão daquelas catacumbas. Era como se elas estivessem ali, protegendo algo, aguardando para contar um segredo antigo, um segredo que talvez ninguém fosse capaz de decifrar. Cada uma dessas caixas gigantes de Saqqara foi esculpida a partir de um único bloco de granito. Pense nisso, uma pedra colossal, trazida intacta de pedreiras a centenas de quilômetros de distância. E elas não são apenas enormes, são inacreditavelmente precisas. Por dentro e por fora, cada superfície é polida até brilhar, refletindo luz como um espelho. E os cantos? Perfeitamente retos, com ângulos de 90 graus que desafiam até mesmo o mais habilidoso pedreiro moderno. É como se essas caixas fossem projetadas com uma geometria exata, quase impossível de se alcançar com as ferramentas primitivas de que os egípcios dispunham naquela época. Agora, o que mais intriga é o peso dessas caixas, cada uma delas com cerca de 70 a 100 toneladas. E algumas, ainda mais pesadas, possuem tampas de 30 toneladas, encaixadas com precisão sobre a caixa principal. Não basta se perguntar como essas pedras foram esculpidas. Como é que depois disso elas foram transportadas? E ainda mais impressionante, como é que foram levadas até Saqqara, descidas pelas passagens estreitas e encaixadas perfeitamente em seus nichos subterrâneos? Tudo isso, séculos antes de existirem guindastes, ferramentas a laser ou qualquer tecnologia avançada. Cada caixa parece desafiar a lógica. Está ali, num silêncio perturbador, sugerindo um domínio técnico que contrasta radicalmente com o que conhecemos do Egito Antigo. Como se essas pedras contassem uma história que a humanidade ainda não é capaz de compreender. Principais teorias sobre a função das caixas. Os arqueólogos tradicionais dizem que essas caixas colossais foram feitas para abrigar touros sagrados, os apis, considerados encarnações divinas no Egito Antigo. Mas aqui está a questão que deixa todos de sobrancelhas levantadas. Faria sentido construir sarcófagos tão elaborados, gigantescos, quase impossíveis de mover, para enterrar touros? Pense bem, cada uma dessas caixas, com sua precisão milimétrica e seu acabamento impecável, exigiria um trabalho hercúleo, um esforço inacreditável em termos de recursos e mão de obra. E tudo isso, supostamente, para abrigar os restos de animais. Algo simplesmente não se encaixa. Por que iriam despender tamanha habilidade e engenharia em uma tarefa que, à primeira vista, parece tão exagerada? É como se essas caixas fossem muito mais do que simples sarcófagos. Será que o propósito delas era realmente tão trivial quanto o enterro de touros? Ou estamos falando de uma função mais profunda,
algo que ainda escapa ao nosso entendimento? Teorias alternativas, energia e tecnologia perdida. Há quem diga que essas caixas, na verdade, não foram feitas como sarcófagos. Alguns pesquisadores defendem que elas tinham uma função muito mais complexa e avançada, algo que ultrapassa o entendimento comum da tecnologia egípcia antiga. Uma dessas teorias é a de que as caixas poderiam ser geradores de energia. Isso mesmo, segundo essa ideia, essas caixas de granito, por serem ricas em cristais de quartzo, poderiam gerar uma carga elétrica sob pressão. Imagine só, esses blocos gigantes de pedra funcionando como uma espécie de bateria. E se as caixas do Serapeum, lá nas profundezas de Saqqara, fossem parte de um sistema muito maior, projetado para gerar e armazenar energia? Parece impossível, certo? Mas pense, por que mais usar uma pedra tão resistente e difícil de trabalhar quanto o granito? E por que polir a superfície até obter um brilho quase metálico? Alguns teóricos acreditam que a resposta esteja ligada ao potencial dessas caixas em criar uma carga elétrica. Talvez em algum momento esses gigantes de granito tenham sido usados para algum propósito que hoje escaparia até ao engenheiro mais experiente. Se essa ideia é verdade, ainda não sabemos, mas uma coisa é certa: a existência dessas caixas levanta perguntas que não podemos ignorar. E se existiu uma civilização no passado, com conhecimentos tão avançados quanto os nossos, mas que desapareceu, deixando apenas esses mistérios enterrados? Outro mistério que nos deixa perplexos: como transportar pedras de 100 toneladas através de 800 quilômetros de terreno acidentado? E mais intrigante, como movê-las pelos túneis estreitos e posicioná-las com precisão? Mesmo com centenas de trabalhadores, essa tarefa seria monumental. Então, como esses antigos construtores fizeram isso? As respostas definitivas para esses mistérios permanecem fora de alcance. Alguns cientistas e historiadores modernos se mantêm céticos quanto a teorias alternativas, enquanto outros continuam a investigar pistas que possam levar a uma civilização tecnológica pré-egípcia. Será que já tivemos uma era tecnológica anterior à nossa, que desapareceu sem deixar traços claros? Independentemente de qual seja a verdade, as caixas do Serapeum em Saqqara continuam a nos fascinar e a nos desafiar. Talvez nunca descubramos toda a verdade, mas essas caixas servem como um lembrete poderoso de que nossa história pode ser muito mais rica e complexa do que imaginamos. Quem sabe o que mais ainda pode estar enterrado, esperando para ser redescoberto e nos fazer questionar quem realmente somos e de onde viemos. Se você gostou deste mergulho no mistério das caixas gigantes de Saqqara, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias intrigantes do passado. Qual é a sua teoria sobre essas caixas? Deixe nos comentários e participe dessa discussão fascinante sobre um dos maiores mistérios da antiguidade. Se você deseja continuar desvendando os mistérios do passado, não perca o próximo vídeo. Esta tribo não é do nosso planeta. Te vejo lá.